paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nesta segunda-feira, 9 de dezembro, para fazermos o programa A Palavra, uma parceria entre União dos Militares Evangélicos, a UMESC, bem como a nossa associação, a PRASC. Esse programa visa um cuidado específico com os nossos colegas, nossos companheiros, que é a sua parte espiritual. Jesus disse lá em Mateus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso o nome do programa A Palavra. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra, conforme Hebreus 4:12, viva e eficaz. Palavra essa que eu já medito nela há 40 anos, e por isso aqui estou nesta manhã para trazer para você. Quero dizer para você que, independente da situação, quer seja boa, quer seja ruim, nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus através da sua palavra. Tudo o que nós precisamos saber no que diz respeito à vida e à piedade, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, está aqui na Bíblia. Certo? Porque antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, de muitas maneiras inclusive, fosse por sonhos, visão, Urim, Tumim, não vou entrar agora no mérito da questão, mas de muitas maneiras Deus falava aos pais. Mas nesses últimos dias, conforme Hebreus capítulo 1, Ele nos fala pela sua palavra divinamente inspirada. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, que esta palavra divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, redarguir, para instruir em justiça. Sabemos que Deus, nosso Pai Celestial, Ele nos deu esta palavra com um propósito. O mesmo propósito que você aconselha o seu filho. É para que ele se dê mal? É para que ele tenha uma vida derrotada? Ou você aconselha o seu filho, sua filha, para que ele tenha uma vida abundante, para que ele tenha uma vida abençoada? A mesma coisa o nosso Deus. Não é do homem fazer o seu caminho, ele precisa dos conselhos divinos, nosso Pai Celestial, Dito isso, é para isso que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, para que lendo ela, os conselhos de Deus para nós possamos ter vida e vida abundante. Jesus mesmo disse isso, Para que, conforme o Salmo número 1 diga, se cumpra em nós, quando diz que para que sejam bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Porque Isaías diz que o único meio do braço poderoso de Deus se manifestar em favor de alguém é se ele ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E eu quero compartilhar com os meus amados companheiros, seja bombeiro, Forças Armadas, Polícia Militar, Guarda Municipal, quem quer que esteja ouvindo este programa. Eu quero compartilhar com você o Salmo de número 9, que diz assim no seu versículo de número 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes o que te buscam. Então, diferentemente do que pensam as pessoas, que Deus está a todos atendendo, eu quero dizer para você que nós temos aqui uma palavra que diz que em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Então, se você quer o favor de Deus, você precisa buscá-lo. Em Oséias, Deus falou, conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. E aqui diz que confiarão em ti os que te conhecem. Você precisa conhecer a Deus. E como é que você vai conhecer? Jesus disse, examinai as Escrituras, porque a julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. Lucas 24, ele diz que os salmos, Moisés, os salmos, os profetas, todo o Antigo Testamento deu testemunho dele. De maneiras que nós precisamos meditar na palavra de Deus para conhecer o Senhor, para que nós possamos de fato e de verdade confiar nele. Não podemos confiar em quem não conhecemos.
Então, já demorou para que você pegue a tua Bíblia e estude a tua Bíblia, a palavra de Deus. Você começa lá pelos evangelhos, que contam a história de Jesus, a vida de Jesus enquanto aqui na terra. Ele estava aqui, operou muitos milagres. E esses milagres, eles têm um porquê. Está lá em João, né, no final do livro de João, lá está escrito, né, o porquê do Senhor Jesus ter operado tanto milagre. Jesus operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, quando você lê a Bíblia, que ela é viva e eficaz, você vê Jesus operando tantos milagres, eu quero dizer para você que isto te dá o conhecimento necessário a respeito do poder de Deus em Cristo, para que você o busque e tenha vida e vida abundante. Tá certo? Conhecer o Senhor para confiar nele. Faraó disse: eu não conheço o Senhor, para que eu vou obedecê-lo? Infelizmente, embora Deus tenha reiteradas vezes se manifestado para Faraó, Faraó endureceu o coração e acabou se perdendo. Tá certo? Ele mesmo disse: quem é o Senhor? Porque o profeta Moisés tinha ido lá e dito para ele: olha, assim diz o Senhor, liberta o meu povo de Israel. Faraó disse: não conheço o Senhor, não vou libertar o povo. Deus, ainda na sua compaixão e misericórdia, se manifestou por mais de 10 vezes na presença de Faraó, manifestou grandes milagres. Faraó permaneceu o coração endurecido e não libertou o povo e acabou em tremenda confusão. Tá certo? Então eu digo para você, aproveite as oportunidades que te são dadas. Você, toda segunda-feira tem esse programa. Você deve meditar na palavra de Deus. Você deve ler, estudar, tá certo? Para que você o conheça e aprenda a confiar a sua vida a Ele. Porque não estamos falando só dessa vida aqui, mas da vida e da piedade, 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Ou seja, a vida, a nossa vida cotidiana, e a piedade, a vida religiosa, a vida de comunhão com Deus. Para que você conheça isso, para que você tenha essa comunhão com o Senhor, para que você conheça o Senhor Jesus e o ame de coração íntegro e de alma voluntária, primeiro você tem que conhecer. E a maneira que você vai conhecer é meditando nas Escrituras. Temos uma passagem no livro do profeta Daniel, onde Nabucodonosor, o rei de Babilônia à época, ele fez uma grande estátua e queria que todos adorassem. Ele chegou lá, selecionou um monte de cantores com instrumentos musicais e disse: eu vou tocar os instrumentos musicais. Quando tocar os instrumentos, todo o povo deve adorar a minha estátua. Dar-se que 3 homens, Misael, Azarias e Ananias, judeus cativos, tementes a Deus, que conheciam o Senhor que serviam, não se prostraram perante a estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou sabendo, chamou os 3 e disse: se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é esse Deus que vai livrar vocês da minha mão. Misael, Ananias disseram para o rei Nabucodonosor: quanto a isso, não precisamos te responder. Não precisamos responder o quê? Quem é esse Deus? Não precisamos responder. Deus mesmo se manifestaria. Nós não precisamos responder para ti quem é o nosso Deus que nós servimos. Mas uma coisa tu fica sabendo: a tua imagem nós não vamos adorar. Homens que conheciam o poder de Deus. Resultado, ele jogou os homens na fornalha de fogo, e a Bíblia diz que a chama não ardeu neles, nem na sua roupa, nem no seu cabelo.
Os 3 foram jogados dentro da fornalha de fogo. Quando o rei foi ver, tinha 4 homens passeando lá dentro da fornalha. Dito isso, poderoso livramento da parte de Deus para aqueles homens. Temos essas histórias, temos essa coleção de livros para que nós possamos estudar, conhecer e sermos realmente invencíveis. Conforme os homens que estão lá em Hebreus capítulo 11. Homens que conheceram a Deus e não cederam de maneira nenhuma para o problema, para a dificuldade. Não importa o que batesse a porta da sua casa, na sua vida, continuavam correndo com perseverança a carreira que está proposta, olhando somente para Jesus Cristo. Está lá os heróis, né? Chamamos de heróis da fé de capítulo 11 de Hebreus. Homens que botaram em fuga exércitos inimigos, escaparam à violência do fogo, se fizeram fortes na batalha, da fraqueza tiraram forças. Homens que, como Moisés, pela fé, contemplavam aquele que era invisível. Deus não vai aparecer, ele não vai se manifestar. Se você crer na palavra dele, ele vai operar maravilhas no teu nome. Eu dou essa ênfase à palavra de Deus porque ontem foi o dia da Bíblia. Segundo domingo do mês de dezembro é o dia da palavra de Deus. Só que eu não preciso de um dia específico para ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia há mais de 40 anos. Quem me lembra lá no choque, sentado no caminhão Espinha de Peixe, que nós ficávamos lá aquartelados, sentado ali, lendo a palavra de Deus. Isso em 1984, 85. De lá para cá, Deus só tem me feito abençoar. Então, meus amados, eu convido você a ler a Bíblia, a você meditar na palavra de Deus e conhecer o poder de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele salva, cura, ele liberta. Ele dá socorro, perdoa pecados e dá vida e vida abundante. Tá certo? Essa é a palavra que eu queria deixar para você nesta manhã. Busque o Senhor na sua palavra, se intere dos nossos trabalhos, por favor. Não tome uma decisão no calor do momento, né? Eu sei que os nossos amados que estão aí na ativa, como eu tive muitas vezes, né? Centenas de vezes, quem me conhece, ter que resolver situações em tempo real, não dá tempo de pensar, mas queridos, eu saía da minha casa orando e confiando em Deus para Ele me socorrer. Tive que tomar decisões em tempo real, no calor do momento, mas graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Ele era comigo, Ele me livrava de toda obra má, me socorreu, eu e todos quantos estavam comigo. Não será diferente com você, se você der crédito à palavra de Deus. Se você confiar nele, o braço poderoso de Deus se manifestará na tua vida e na vida da tua família, tá certo? Estamos aí, muito obrigado aos nossos parceiros da Praz, nossos amados aí da rádio, que Deus abençoe a todos nesta manhã. Gostaria de fazer uma oração para você que está nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos através deste programa de rádio, buscando alcançar o máximo de gente possível. Pessoas que carecem do teu amor e da tua misericórdia, da tua proteção, como nós, que não nos sustentamos, mas que invocamos o teu santo nome, porque precisamos que o Senhor nos socorra, o Senhor nos ajude, nos tire de toda angústia, de toda aflição, o Senhor nos abençoe poderosamente, o Senhor nos livre, o Senhor nos guarde, o Senhor seja conosco, nos livrando dos nossos inimigos e nos dando vitórias
Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.